Olá, nós somos estudantes de letras aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e nós estamos gravando esse vídeo vinculado à disciplina de Literatura Inglesa 4 com um projeto de extensão sobre fanfiction, orientado pela professora Elaine Barros Indrusiak. Então, o que é fanfiction? Para entender um pouquinho mais sobre o que é fanfic, nós decidimos trazer alguns teóricos que explicam mais sobre o assunto. A Tina Puff, por exemplo, no seu livro chamado O Gênero Democrático, Fanfiction no Contexto Literário, diz entender a fanfic como uma história fictícia baseada em alguma situação ou algum personagem criado por outra pessoa. Ou seja, a fanfiction é um tipo de literatura que fãs criam histórias baseadas em obras já existentes, como livros, filmes, músicas, jogos ou até mesmo artistas, criada com o intuito de fazer acontecer algo que não é canônico na narrativa de origem. Embora ainda não fosse nomeada dessa forma, a fanfic é uma prática bem antiga, com registros desde o século XV. E outra coisa que os teóricos destacam é que as fanfics são historicamente escritas principalmente por grupos minoritários, como mulheres que não se sentiam bem representadas pelas ideias heteronormativas que as mídias e a sociedade apresentavam. No texto Literatura Arcôntica, Abigail Diretti aprofunda a ideia de que histórias derivadas, como fanfictions, não são meras imitações, mas sim expansões criativas. Isso significa que fanfiction é uma forma de literatura viva, uma conversa contínua entre fãs e a obra original. Embora muitos pensem que fanfiction são formas de escrita menores ou só um passatempo, na verdade elas são reflexo de como a literatura e a cultura popular podem evoluir e se expandir constantemente. Segundo esse conceito de fanfiction, Henry Jenkins, em seu ensaio Por que Heather pode escrever, destaca como o gênero fanfiction pode ser uma ferramenta poderosa para jovens escritores. Ele afirma que, ao escreverem fanfictions, os jovens conseguem experimentar com as estruturas do texto e personagens sem a pressão de criar algo completamente original desde o início. A familiaridade com os mundos e os personagens usados nas fanfics diminui a barreira inicial da escrita, transformando o processo em algo mais acessível e divertido. A fanfiction é uma prática que vai além do simples entretenimento. Ela é também uma forma de aprendizado coletivo e pertencimento. Por exemplo, escritores e leitores encontram apoio, motivação e feedback dentro das comunidades de fanfics online. A fanfiction não apenas desenvolve habilidades literárias, mas também cria conexões significativas entre as pessoas. Fanfics, portanto, são mais do que histórias criadas por fãs. É uma forma legítima de literatura, uma prática criativa rica em significado e um espaço para aprendizado e experimentação. Henry Jenkins, um dos mais influentes pesquisadores de mídia da atualidade, enxerga na cultura popular, especialmente nas comunidades online de fãs, uma ferramenta eficaz no processo de aprendizagem. De acordo com ele, os jovens podem aprender muito nesses espaços de afinidade, desenvolvendo habilidades de leitura e escrita de maneira colaborativa e motivadora. No capítulo Why Heather Can Write, do seu livro chamado Convergence Culture, Where Old and New Media Collide, Jenkins traz o exemplo de Heather Lauer, que criou o jornal online The Daily Prophet, baseado no universo de Harry Potter. Ao criar uma publicação online dirigida por fãs, Heather pôde desenvolver habilidades de escrita e edição, gerenciando uma equipe de jovens escritores no mundo todo. Em seu capítulo, Henry Jenkins defende que por meio de atividades como escrever fanfictions de Harry Potter, muitas crianças podem desenvolver habilidades significativas. Para compartilhar os seus textos, muitos fãs utilizam plataformas online e muitas delas incentivam a colaboração entre os usuários por meio de leituras críticas, revisões e comentários. Nesses ambientes colaborativos, os escritores podem desenvolver habilidades e aprimorar seus textos e adquirir confiança. Muitos jovens, inclusive, desenvolveram talentos literários enquanto contribuíram para comunidades online de fãs, criando romances e artigos amplamente reconhecidos. Jenkins também observa que a escrita em fandoms pode permitir que adolescentes explorem temas complexos, como romance, sexualidade e amadurecimento, com bastante liberdade. O pesquisador defende que a cultura popular e as comunidades online podem complementar e, em alguns casos, até superar os métodos tradicionais de ensino, promovendo experiências de aprendizagem significativas e engajadas. Trazer a fanfiction para a sala de aula pode mudar, para melhor, a forma como promovemos oportunidades de aprendizagem. Bom, então agora a gente vai falar um pouquinho para vocês como a gente pode trabalhar com fanfics em salas de aula.
O primeiro exemplo seria explorando crossovers. Então, após uma leitura de 2 ou mais obras literárias, a gente pode analisar universos ficcionais. E isso vai incentivar que os alunos criem histórias que unam os personagens, tramas e o cenário dessas obras. E assim eles vão poder explorar como eles iriam interagir em um contexto compartilhado. O objetivo dessa atividade seria estimular a criatividade, exercitar a compreensão de narrativas e ampliar a percepção de características do estilo, temas e conflitos de diferentes autores ou obra. Um exemplo seria combinar Harry Potter e o Pequeno Príncipe, imaginando que o Harry e Hermione encontram o Pequeno Príncipe em uma aula de astronomia. Inspirado por sua sabedoria, eles descobrem um novo feitiço baseado nos valores do que o Pequeno Príncipe ensina e como a empatia e a responsabilidade um pelo outro. Também é possível trabalhar com fanfiction para modernizar clássicos da literatura. Depois de ler e discutir um clássico da literatura durante as aulas, é possível solicitar aos alunos que foquem no tema que consideram principal dentro da obra e reescrevam a história dentro de uma configuração contemporânea, explorando a forma como esse tema principal pode ser reinterpretado em diferentes momentos da história da humanidade. Com essa atividade, se tornaria possível perceber e discutir de maneira concreta a forma como os temas discutidos por clássicos da literatura continuam se fazendo pertinentes na sociedade contemporânea. A partir disso, se tornaria mais fácil para os alunos entender o porquê desses livros serem considerados clássicos e continuarem sendo lidos até os dias de hoje. Um exemplo é reescrever Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, focando nas expectativas atribuídas à mulher pela sociedade nos dias de hoje. Os alunos, então, criariam um paralelo entre Elizabeth Bennet do livro, que sofre tanto pressão social para se casar, quanto uma pressão de problemas relacionados aos direitos das mulheres, porque se ela não se casasse, ela não ia ter como herdar nada e não ia ter onde morar. E uma outra Elizabeth Bennet que vive nos dias de hoje e que também sofre pressão externa para se casar e construir família, dessa vez por conta das concepções misóginas que ainda estão presentes na sociedade contemporânea e que dialogam com o que é exposto no livro. Outra proposta para trabalhar com fanfiction em sala de aula é criar um final alternativo para um livro ou um conto lido em aula. E como que funciona? Após a leitura do livro, em conjunto com os alunos, propor uma escrita de final alternativo para que a história que eles ouviram, estimulando assim o pensamento crítico, a criatividade dos alunos, assim como a compreensão e interpretação do enredo. E qual o objetivo disso? É identificar os principais elementos da narrativa, enredo, personagens, conflitos, desfecho, e desenvolver a capacidade de reimaginar eventos narrativos e propor desfecho criativo. Um exemplo disso é reescrever o final do livro Mulherzinhas, de Louisa May Alcott, propondo um final diferente para a história, focando principalmente na personagem Jo, e de que forma o final da história pode valorizar mais o lado da escritora. Após o estudo de um texto literário ou material audiovisual na língua adicional, a gente pode pedir para que os alunos eles criem fanfictions baseadas no universo abordado, focando em expandir histórias ou criando novas situações para os personagens. O objetivo seria praticar habilidades de escrita na língua adicional, trabalhar vocabulários relacionados à narrativa e desenvolver uma maior confiança na produção textual, ao trabalhar com universos e personagens que eles já conhecem. Um exemplo seria imaginar uma nova geração de crianças visitando a fantástica fábrica de chocolate, mas dessa vez em uma era tecnológica. E como Willy Wonka iria lidar com influenciadores digitais, com TikTok, com trends e talvez o chocolate baseado em algoritmos. Uma outra proposta interessante é criar spin-offs com personagens secundários. Depois de ler e discutir uma obra literária na sala de aula, o professor pode pedir aos alunos que escolham um personagem secundário que consideram interessante e reescrevam uma cena importante da obra a partir do ponto de vista desse personagem. Essa é uma forma de aprofundar a análise dos personagens e a compreensão geral da obra. Por exemplo, em um conjunto de aulas focado em Dom Casmurro, os alunos podem reescrever a cena do velório de Escobar a partir do ponto de vista de Capitu, que não é explorado no romance e gera muita discussão entre os leitores até hoje. E assim, concluímos o nosso projeto sobre fanfiction e esperamos que o nosso trabalho tenha ajudado vocês e inspirado para que possam trabalhar com esse tema em sala de aula. As nossas referências estarão na descrição do vídeo.